Hoje tá difícil, a Twitch tá tiração com a minha cara, entendeu? Vamos tentar mais uma vez. Reiniciei o computador, vamos ver se agora para de travar a câmera, né? Aperte com força, vai parar de sangrar em 1 segundo, Boot. Acho que é melhor ensinar aos senhores como se bloqueia feitiços hostis, disse Lockhart, parando no meio do salão. Ele olhou para Snape, cujos olhos negros brilhavam, e desviou rápido seu olhar. Vamos arranjar um par voluntário. Longbottom e Finch Fletchway, que tal vocês? Uma má ideia, professor Lockhart, disse Snape, deslizando até ele como um enorme morcego malévolo. Longbottom causa devastação até com os feitiços mais simples. Vamos ter que mandar o que sobrar de Finch Fletchway para a ala hospitalar em uma caixa de fósforos. O rosto redondo e rosado de Neville ficou ainda mais rosado. Que tal Malfoy e Potter? Sugeriu Snape com um sorriso enviesado. Ótima ideia, disse Lockhart, fazendo um gesto para Harry e Draco irem para o meio do salão, enquanto os demais alunos se afastavam para lhes dar espaço. Agora, Harry, disse Lockhart, quando o Draco apontar a varinha para você, você faz isto. Ele ergueu a própria varinha, tentou um complicado floreio e deixou-a cair. Snape abriu um sorriso quando Lockhart a apanhou depressa, dizendo: Epa, minha varinha está um tanto excitada demais. Snape aproximou-se de Draco, curvou-se e sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto riu também. Harry ergueu os olhos, nervoso, para Lockhart e disse: Professor, podia me mostrar outra vez como se bloqueia? Apavorado, murmurou Draco, falando baixinho para Lockhart não poder ouvi-lo. Querias, respondeu Harry pelo canto da boca. Lockhart deu uma palmada bem-humorada no ombro de Harry. Faça exatamente como fiz, Harry. O quê? Deixar a varinha cair a varinha? Mas Lockhart não estava mais escutando. 3, 2, 1, agora! Gritou ele. Draco ergueu a varinha depressa e berrou. Serpensortia! A ponta de sua varinha explodiu. Harry observou, perplexo, uma comprida cobra preta se materializar, cair pesadamente no chão entre os dois e se erguer, pronta para atacar. Os alunos gritaram, recuando rapidamente, abrindo espaço. Não se mexa, Potter, disse Snape tranquilamente, sentindo visível prazer em ver Harry parado imóvel, cara a cara com a cobra irritada. Vou dar um fim nela. Permita-me, gritou Lockhart e brandiu a varinha para a cobra, ao que se ouviu um grande baque. A cobra, em lugar de desaparecer, voou 3 metros no ar e tornou a cair no chão com um estrondo, enraivecida, sibilando furiosamente. Ela deslizou direto para Justino Finch Fletchley e se levantou de novo. Às pressas, as presas expostas, armada para o bote. Harry não teve certeza do que fez agir a seguir, ou do que fez agir assim. Nem ao menos teve consciência de decidir fazer o que fez. A única coisa que soube foi que suas pernas o impeliram para a frente como se ele estivesse sobre rodinhas e que gritou totalmente para a cobra. Deixe-o em paz! E milagrosamente, inexplicavelmente, a cobra desabou no chão, dócil como uma mangueira grossa e preta de jardim. Seus olhos agora em Harry. Ele sentiu o medo dissolver-se. Sabia que a cobra não atacaria ninguém agora, embora não pudesse explicar como o sabia. Harry olhou para Justino sorrindo, esperando o colega parecer aliviado, intrigado ou até grato, mas certamente não zangado nem apavorado. Do que é que você acha que está brincando? Gritou, e antes que Harry pudesse responder alguma coisa, Justino virou-lhe as costas e saiu do salão enfurecido. Snape se adiantou, acenou a varinha e a cobra desapareceu, com uma pequena baforada de fumaça preta. Snape também olhou Harry de modo inesperado. Era um olhar astuto e calculista, e Harry não gostou. Teve também uma vaga consciência dos cochichos sinistros que percorriam o salão. Então sentiu alguém puxá-lo pelas vestes. Vamos, disse a voz de Rony ao seu ouvido. Mexa-se, vamos! Rony guiou para fora do salão. Hermione corria para acompanhá-los. Quando atravessaram o portal, as pessoas de cada lado recuaram como se tivessem medo de apanhar uma doença. Harry não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, e nem Rony nem Hermione explicaram nada até terem arrastado o amigo até a sala comunal da Grifinória, naquele momento vazia. Então Rony empurrou Harry para uma poltrona e disse: Você é um ofidioglota, por que não nos contou? Eu sou o quê? Perguntou Harry. Um ofidioglota, disse Rony. Você é capaz de falar com as cobras. Eu sei, quer dizer, é a segunda vez que faço isso. Uma vez no zoológico, assolei, por acaso, uma jiboia contra o meu primo Duda.
Uma longa história. Ela estava me contando que nunca tinha estado no Brasil e eu meio que a soltei sem querer. Isso foi antes de saber que era bruxo. Uma jiboia contou a você que nunca tinha ido ao Brasil, repetiu Rony baixinho. E daí? Aposto que um monte de gente aqui pode fazer isso. Ah, não, de jeito nenhum. Isso não é um dom muito comum, Harry. Isso não é legal. O que não é legal? Disse Harry, começando a ficar com muita raiva. Qual é o problema com todo mundo? Escuta aqui, se eu não tivesse dito àquela cobra para não atacar Justino... Ah, então foi isso que você disse? O que quer dizer com isso? Vocês estavam lá, vocês me ouviram. Ouvi você falar esquisito, disse Rony. Língua de cobra. Você podia ter dito qualquer coisa. Não admira que o Justino tenha entrado em pânico. Parecia que você estava convencendo a cobra a fazer alguma coisa. Deu arrepio, sabe? Harry ficou de boca aberta. Eu falei uma língua diferente? Mas eu não percebi. Como posso falar uma língua sem saber que posso falá-la? Rony sacudiu a cabeça. Tanto ele quanto Hermione faziam cara de enterro. Harry não conseguia entender o que havia de tão horrível. Oi, Nandinha, tudo bom? Que bom que você conseguiu aparecer. Depois da Twitch fazer eu desligar a live 2 vezes, porque bugou minha câmera aqui, desligou a câmera sozinho e não queria voltar. Vou ter que editar todo o vídeo depois para tirar essas partes, ou melhor dizendo, para juntar os 3 vídeos para poder postar depois lá no YouTube. Ai, ai, viu? Querem me dizer o que há de errado em impedir uma enorme cobra de arrancar a cabeça do Justino? Que diferença faz como foi que eu fiz isso, desde que o Justino não precise se associar ao clube dos caçadores sem cabeça? Faz diferença sim, disse Hermione falando, afinal num tom abafado. Porque a capacidade de falar com cobras foi o dom que tornou Salazar Slytherin famoso. É por isso que o símbolo da Sonserina é de uma serpente. O queixo de Harry caiu. Exatamente, confirmou Rony. E agora a escola inteira vai pensar que você é o tetraneto ou coisa parecida. Mas eu não sou, disse Harry, sentindo um pânico que não conseguia explicar. Você vai achar difícil provar isso, falou Hermione. Ele viveu há 1000 anos, pelo que se sabe. Você podia muito bem ser descendente dele. Harry ficou horas acordado aquela noite por uma fresta no cortinado. Em volta da cama de colunas, ele observou a neve começar a cair em floquinhos diante da janela da torre e ficou imaginando. Será que podia ser descendente de Salazar Slytherin? Afinal, não sabia nada sobre a família do seu pai. Os Dursley sempre o proibiram de fazer perguntas sobre parentes bruxos. Silenciosamente, Harry tentou dizer alguma coisa na língua das cobras. As palavras não saíram. Parecia que tinha de estar cara a cara com uma cobra para isso. Mas eu estou na Grifinória, pensou Harry. O chapéu seletor não teria me posto aqui se eu tivesse sangue de Slytherin. Ah, disse uma vozinha perversa em seu cérebro. Mas o chapéu seletor queria pôr você na Sonserina, não se lembra? Harry se virou na cama, encontraria Justino no dia seguinte na aula de herbologia e explicaria que detivera a cobra e não a instigara, o que pensou com raiva, socando o travesseiro. Qualquer idiota teria percebido. Mas, na manhã seguinte, a neve que começara a cair de noite se transformara numa nevasca tão densa que a última aula de herbologia do período letivo foi cancelada. A professora Sprout queria pôr meias e echarpes nas mandrágoras, uma operação melindrosa que ela não confiaria a mais ninguém, agora que era tão importante as mandrágoras crescerem depressa para ressuscitar Madame Nora e Colin Creevey. Harry preocupava-se com isso, sentado junto à lareira na sala comunal da Grifinória, enquanto Rony e Hermione aproveitavam o tempo para jogar uma partida de xadrez de bruxo. Pelo amor de Deus, Harry, disse Hermione exasperada quando um bispo de Rony desmontou o cavalo dela e a arrastou para fora do tabuleiro. Vá procurar Justino, se isso é tão importante para você. Então Harry se levantou e saiu pelo buraco do retrato, imaginando onde Justino poderia estar. O castelo estava mais escuro do que normalmente era durante o dia, por causa da neve grossa e cinzenta que descia rodopiando pelo lado de fora das janelas. Transido de frio, Harry passou por salas onde havia aulas, captando vislumbres do que acontecia lá dentro. A professora McGonagall gritava com alguém que, pelo que parecia, tinha transformado o colega em um texugo. Harry passou adiante, resistindo ao impulso de espiar para dentro, e lembrando que Justino talvez estivesse usando o tempo livre para atirar o atraso em alguma matéria. Decidiu verificar primeiro na biblioteca. Vários alunos da Lufa-Lufa que deviam estar na aula de herbologia se achavam de fato sentados no fundo da biblioteca, mas não pareciam estar trabalhando.
Entre as longas fileiras distantes, Harry podia ver que suas cabeças estavam muito juntas e que aparentemente mantinham uma conversa absorvente. Não conseguia ver se Justino estava no grupo. Foi andando em direção a eles, e quando começou a ouvir alguma coisa do que diziam, parou para escutar melhor, escondido na seção da invisibilidade. Então, em todo caso, falava um menino forte, eu disse ao Justino para se esconder no nosso dormitório, quer dizer, se Potter o escolheu para sua próxima vítima, é melhor ele ficar pouco visível por uns tempos. É claro que o Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer, desde que deixou escapar para o Potter que vinha de família trouxa. Justino chegou até a contar que os pais tinham feito reserva para ele em Eton. Isto não é o tipo de coisa que se fale assim, com o herdeiro de Slytherin à solta, não é mesmo? Então, decididamente, você acha que é o Potter, Ernie? Perguntou ansiosa uma menina loura de marinhas chiquinhas. Ana, disse o garoto forte solenemente. Ele é um ofidioglota. Todo mundo sabe que isso é a marca do bruxo das trevas. Você já ouviu falar de um bruxo decente que soubesse falar com cobras? Chamavam o próprio Slytherin de língua de serpente. Seguiram-se muitos murmúrios depois disso e Ernie continuou. Lembram o que estava escrito na parede? Inimigos do herdeiro, cuidado. Potter teve um problema com o Filch. Logo em seguida, a gata de Filch é atacada. Aquele aluno do primeiro ano, o Creevey, estava aborrecendo Potter no jogo de quadribol, tirando fotos dele, estirado na lama. Logo em seguida, Creevey foi atacado. Mas ele sempre pareceu tão gentil, disse Anne em dúvida, e foi quem fez você sabe quem desaparecer. Ele não pode ser tão ruim assim, pode? Ernie baixou a voz, misterioso. Os alunos da Lufa-Lufa se curvaram mais para frente, e Harry se aproximou mais para poder captar as palavras de Ernie. Ninguém sabe como foi que ele sobreviveu àquele ataque do você sabe quem, quero dizer. Ele era só um bebê quando a coisa toda aconteceu. Devia ter explodido em pedacinhos. Só um mago das trevas realmente poderoso poderia ter sobrevivido a um ataque daqueles. E baixando a voz até quase um sussurro, continuou. Vai ver, é por isso que você sabe quem queria matá-lo para começar. Não queria outro bruxo das trevas concorrendo com ele. Que outros poderes será que o Potter anda escondendo? Harry não conseguiu aguentar mais. Pigarreando alto, saiu de trás das estanques. Se não estivesse tão zangado, teria achado engraçada a cena que o aguardava. Cada aluno da Lufa-Lufa parecia ter se petrificado só de vê-lo, e a cor foi se esvaindo do rosto de Ernie. Olá, disse Harry. Estou procurando Justino Finch-Fletchley. Os, re... Os receios dos garotos da Lufa-Lufa claramente se confirmaram. Todos olharam cheios de medo para Ernie. Que é que você quer com ele? Perguntou Ernie em voz trêmula. Eu queria dizer a ele o que realmente aconteceu com aquela cobra no clube dos duelos. Ernie mordeu os lábios brancos, tomou o fôlego e disse: Nós estávamos todos lá, vimos o que aconteceu. Então vocês repararam que depois que falei com a cobra ela recuou? Perguntou Harry. Só o que eu vi, disse Ernie insistente, embora tremesse enquanto falava. Foi você falando em língua de cobra e assulando o bicho para cima de Justino. Eu não assulei a cobra para cima dele, protestou Harry, a voz trêmula de raiva. A cobra nem encostou nele. Por pouco, e caso você esteja tendo novas ideias, acrescentou depressa, é melhor eu informá-lo que pode investigar minha família por 9 gerações de bruxos, e que meu sangue é tão puro quanto de qualquer outro, portanto, não ligo a mínima para o tipo de sangue que você tem, tornou Harry furioso. Por que eu iria querer atacar pessoas que nasceram trouxas? Ouvi falar que você detesta os trouxas com quem mora, disse Ernie na mesma hora. É impossível morar com os Dursley e não detestá-los. Eu gostaria de ver você no meu lugar. E dando meia volta, saiu furioso da biblioteca, ganhando um olhar de reprovação de Madame Pince, que estava lustrando a capa dourada de um grande livro de feitiços. Harry saiu pelo corredor às tontas, mal reparando aonde ia. Tal era sua fúria. O resultado foi que bateu em alguma coisa muito grande e sólida que o derrubou no chão. Ah, olá, Hagrid, disse erguendo a cabeça. O rosto de Hagrid estava inteiramente ocupado pelo gorro de lã, esbranquiçado de neve, mas não podia ser mais ninguém, pois ele praticamente ocupava o corredor com aquele seu casacão de pele de toupeira. Um galo morto pendia de suas enormes mãos enluvadas. Tudo bem, Harry? Perguntou ele, empurrando o gorro para trás para poder falar. Você não está em aula? Cancelada, disse Harry, levantando-se. O que é que você está fazendo aqui? Hagrid ergueu o galo inerte. É o segundo que matam neste período letivo, explicou. Ou é raposa ou bicho-papão e preciso permissão do diretor para lançar um feitiço em volta do galinheiro. Por debaixo das sobrancelhas grossas e salpicadas de neve, ele examinou Harry com mais atenção. Você tem certeza de que está bem? Está cheia de calor e zanga.
Harry não conseguiu se forçar a repetir o que Ernie e o resto dos garotos da Lufa-Lufa tinham andado dizendo. Não é nada, é melhor eu ir andando, Hagrid. A próxima aula é transfiguração, e tenho que apanhar meus livros. Ele se afastou, a cabeça inchada com o que Ernie dissera a seu respeito. O Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer desde que deixou escapar para Potter, que vinha de família trouxa. Harry subiu a escada, batendo os pés, e entrou em outro corredor, que estava particularmente escuro. Os archotes tinham sido apagados por uma corrente de ar forte e gelada que entrava por uma vidraça solta. Estava na metade do corredor, quando caiu estendido em cima de uma coisa que havia no chão. Virou-se para ver melhor em cima do que caíra e sentiu o estômago derreter. Justino Finch Flatley jazia no chão, duro e frio, uma expressão de choque fixa no rosto, os olhos sem visão voltados para o teto, e não era tudo. Ao lado dele, outro vulto, a visão mais estranha que Harry já encontrara. Era Nick quase sem cabeça, que agora deixara de ser branco pérola e transparente e se tornara preto e fumegante, e flutuava imóvel na horizontal, a mais de 1,5 metros do chão. Sua cabeça estava quase inteiramente solta, e seu rosto tinha uma expressão de choque idêntica de Justino. Harry ficou em pé, a respiração rápida e superficial, o coração produzindo uma espécie de rufo de tambor em suas costelas. Fora de si, olhou para um lado do corredor deserto e para o outro, e viu uma fila de aranhas que se afastavam mais depressa possível dos corpos. Os únicos sons que ouvia eram as vozes abafadas dos professores nas salas de aulas de cada lado. Poderia correr e ninguém saberia que estivera ali, mas não podia simplesmente deixá-los caídos. Tinha que procurar ajuda. Alguém acreditaria que ele não tivera nada a ver com aquilo? Enquanto estava parado, cheio de pânico, uma porta se abriu com uma batida. Pirraça, o poltergeist saiu em disparada. Ora, é o Potter pirado, zombou ele, entortando os óculos de Harry ao passar por ele. Que é que o Potter está aprontando? Por que é que o Potter está rondando? Pirraça parou no meio de uma cambalhota no ar, de cabeça para baixo, e deparou com Justino e Nick quase sem cabeça. Desvirou-se na mesma hora, encheu os pulmões de ar e, antes que Harry pudesse impedi-lo, gritou. Ataque, ataque, mais um ataque! Nem mortal nem fantasma estão seguros! Salvem suas vidas! Ataque! Bam, 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 porta atrás de porta se escancarou ao longo do corredor que foi invadido por uma multidão de gente. Durante vários minutos a cena era de tal confusão que Justino correu o risco de ser esmagado, e as pessoas não paravam de passar através de Nick quase sem cabeça. Harry se viu imprensado contra a parede enquanto os professores gritavam pedindo calma. A professora McGonagall veio correndo, seguida por seus alunos em sua cola, um dos quais ainda tinha os cabelos listrados de preto e branco. Ela usou a varinha para produzir um alto estampido e restaurar o silêncio, e mandou todos de volta para as salas de aula. Nem bem o corredor se esvaziara um pouco quando Ernie, o garoto da Lufa-Lufa, chegou ofegante à cena. Apanhado na cena do crime, berrou Ernie, o rosto lívido, apontando dramaticamente para Harry. Agora já chega, Macmillan, disse a professora rispidamente. Pirraça subia e descia no ar e agora sorria malvadamente, observando a cena. Adorava o caos. Enquanto os professores se curvavam sobre Justino e Nick quase sem cabeça, examinando-os, Pirraça começou a cantar. Ah, Potter, podre, veja o que você fez. Matar alunos não é nada cortês. Já chega, Pirraça, vociferou a professora McGonagall, e Pirraça saiu voando de costas e estirando a língua para Harry. Justino foi levado para a ala hospitalar pelo professor Flitwick, a professora sinistra, do departamento de astronomia, mas ninguém sabia o que fazer com Nick quase sem cabeça. Por fim, a professora McGonagall conjurou um grande leque de ar e entregou-o a Ernie com instruções para abanar Nick quase sem cabeça até o andar de cima. Ernie obedeceu e abanou Nick como se fosse um aerofólio silencioso. Assim, Harry e a professora ficaram a sós. Por aqui, Potter, falou ela. Professora, disse Harry depressa, eu juro que não. Isso não está mais em minhas mãos, Potter, interrompeu ela secamente. Os dois caminharam em silêncio, viraram um canto e ela parou diante de uma gárgula de pedra feíssima. Gota de limão, disse. Era evidentemente uma senha, porque a gárgula logo ganhou vida e afastou-se para o lado, ao mesmo tempo que a parede atrás dela se abria em dois. Mesmo temendo o que o aguardava, Harry não pôde deixar de se admirar. Atrás da parede havia uma escada em caracol que subia suavemente como uma escada rolante. Nem bem ele e a professora McGonagall pisaram nela, Harry ouviu a parede fazer um barulho seco e se fechar às costas dos dois. Subiram em círculos cada vez mais altos até que, por fim, ligeiramente tonto, Harry viu uma porta de carvalho reluzindo à sua frente, com uma aldrava em forma de grifo. Soube então aonde tinha sido levado. Ali devia ser a residência de Dumbledore.
Na verdade, isso seria tipo a sala dele, né? Não a residência. Ele não mora ali, né? Hidratem-se, pessoas. Capítulo 12. A poção polissuco. No alto da escada eles desceram e a professora McGonagall bateu a uma porta que se abriu silenciosamente. E eles entraram. A professora disse a Harry que esperasse e o deixou ali sozinho. Harry olhou em volta. Uma coisa era certa: de todas as salas de professores que visitara até aquele dia, a de Dumbledore era de longe a mais interessante. Se não estivesse apavorado com a iminência de ser expulso da escola, ele teria ficado muito feliz com a oportunidade de examiná-la. Era uma sala bonita e circular, cheia de ruídos engraçados. Havia vários instrumentos de prata curiosos sobre mesas de pernas finas que giravam e soltavam pequenas baforadas de fumaça. As paredes estavam cobertas de retratos de antigos diretores e diretoras. Todos eles cochilavam tranquilamente em suas molduras. Havia também uma enorme escrivaninha de pés de garra, e pousado sobre uma prateleira atrás dela um chapéu de bruxa surrado e roto, o chapéu seletor. Harry hesitou. Lançou um olhar desconfiado às bruxas e aos bruxos que dormiam nas paredes. Certamente não faria mal se ele apanhasse o chapéu e o experimentasse outra vez, só para ver, só para se certificar de que ele o pusera na casa certa. Sem fazer barulho, deu a volta à escrivaninha, tirou o chapéu da prateleira e o colocou devagarinho na cabeça. Era largo demais e lhe cobriu os olhos, exatamente como acontecera na primeira vez, em que o experimentara. Harry ficou olhando a escuridão dentro do chapéu à espera. Então uma vozinha disse em seu ouvido: Caraminholas na cabeça, Harry Potter? Ah, murmurou Harry. Ah, desculpe incomodá-lo. Eu queria perguntar. Você anda se perguntando se eu coloquei na casa certa, disse o chapéu sabiamente. Sei. Você foi particularmente difícil de classificar, mas mantenha o que disse antes. O coração de Harry deu um salto. Você teria se dado bem na Sonserina. O estômago de Harry afundou. Agarrou a ponta do chapéu e o tirou. Ele pendeu inerte em sua mão, encardido e desbotado. Harry o devolveu à prateleira, sentindo-se mal. Você está enganado, disse em voz alta para o chapéu imóvel e silencioso, que não se mexeu. Harry recuou, observando-o. Então, um ruído estranho e sufocado atrás dele o fez virar. Afinal, não estava sozinho. Encarrapitado em um poleiro dourado atrás da porta, achava-se um pássaro de aparência decrépita, que lembrava um peru meio depenado. Harry o encarou, e o pássaro sustentou funestamente o seu olhar, tornando a fazer o mesmo ruído sufocado. Harry achou que ele parecia muito doente. Seus olhos estavam opacos e, mesmo enquanto Harry observava, caíram mais algumas penas de sua cauda. Harry estava pensando que só o que lhe faltava era o pássaro de estimação de Dumbledore morrer, enquanto estavam sozinhos ali na sala, quando o pássaro pegou fogo. Harry gritou chocado e se afastou da mesa. Olhou ansioso em volta para ver se encontrava um copo de água em algum lugar, mas não viu nenhum. O pássaro, entre mentes, transformara-se numa bola de fogo. O pássaro deu um grito alto e no segundo seguinte não restava nada dele, exceto um monte de cinzas fumegantes no chão. A porta da sala se abriu. Dumbledore entrou com um ar muito grave. Professor, ofegou Harry, seu pássaro. Eu não pude fazer nada. Ele simplesmente pegou fogo. Para a surpresa de Harry, Dumbledore sorriu. Já não era sem tempo. Ele tem andado com uma aparência medonha há dias, e venho dizendo a ele para se apressar. E deu uma risadinha ao ver a cara de espanto de Harry. Fawkes é uma fênix, Harry. As fênix pegam fogo quando chega a hora de morrer, e tornam a renascer das cinzas. Olha ele. Harry olhou em tempo de ver um pássaro minúsculo, amarrotado, recém-nascido, botar a cabeça para fora das cinzas. Era tão feio quanto o anterior. É uma pena que você não tenha visto no dia em que queimou. Não, é uma pena que você a tenha visto no dia em que queimou, disse Dumbledore, sentando-se à escrivaninha. Na realidade, ela é muito bonita, quase o tempo todo. Tem uma plumagem vermelha e dourada. Criaturas fascinantes, as fênix. São capazes de sustentar cargas pesadíssimas. Suas lágrimas têm poderes curativos e são animais de estimação muitíssimos fiéis. No choque de ver Fawkes pegando fogo, Harry se esquecera por que estava ali.
Mas tudo voltou à lembrança quando Dumbledore se acomodou no caldeirão à mesa e o encarou com aqueles seus olhos azul claro e penetrantes. Mas, antes que Dumbledore pudesse dizer outra palavra, a porta da sala se escancarou com estrondo, e Hagrid entrou, um olhar selvagem nos olhos, o gorro encarrapitado no alto da cabeça desgrenhada, e o galo morto ainda balançando em uma das mãos. Não foi Harry, professor Dumbledore, disse Hagrid pressuroso. Eu estava falando com ele segundos antes daquele garoto ser encontrado. Ele nunca teria tido tempo, meu senhor. Dumbledore tentou dizer alguma coisa, mas Hagrid continuou falando, sacudindo o galo agitado, fazendo voar penas para todo lado. Não pode ter sido ele, eu juro, até na frente do ministro da magia se precisar. Hagrid, o senhor pegou o garoto errado, meu senhor. Eu sei que Harry jamais... Hagrid, disse Dumbledore em voz alta, eu não acho que Harry tenha atacado essas pessoas. Ah! Exclamou Hagrid. Acalmou-se Hagrid, o galo pendurado imóvel a um lado. Certo, então vou esperar lá fora, diretor. E saiu num repelão, parecendo constrangido. O senhor não acha que fui eu, professor? Repetiu Harry esperançoso, enquanto Dumbledore espanava as penas de galo de cima de sua escrivaninha. Não, Harry, não acho, seu rosto novamente grave. Mas ainda assim quero falar com você. Harry esperou nervoso enquanto Dumbledore o estudava, as pontas dos seus longos dedos juntas. Preciso lhe perguntar, Harry, se tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar, disse gentilmente. Qualquer coisa. Harry não soube o que dizer. Pensou em Draco gritando, vocês vão ser os próximos, sangues ruins, e na poção de polissuco que estava cozinhando no banheiro da murta que geme. Depois pensou na voz sem corpo que ouvira 2 vezes e se lembrou do que Rony comentara. Ouvir vozes que ninguém mais ouve não é bom sinal, mesmo no mundo da magia. Pensou ainda no que todos andavam dizendo sobre ele. O seu pavor crescente era que estivesse de alguma forma ligado a Salazar Slytherin. Não, disse Harry, não tem nada não, professor. O ataque duplo a Justine e a Nick quase sem cabeça transformou o que até ali fora nervosismo em verdadeiro pânico. Curiosamente, era o destino do fantasma que mais parecia preocupar as pessoas. O que poderia fazer aquilo a um fantasma? Elas perguntavam umas às outras. Que poder terrível poderia fazer mal a alguém que já estava morto? Houve quase uma corrida para reservar lugares no expresso de Hogwarts que iria levar os alunos para casa no Natal. Nesse ritmo, seremos os únicos a ficar para trás, disse Rony a Harry e Hermione. Nós, Draco, Crabbe e Goyle. Que beleza de férias vamos ter. Crabbe e Goyle, que sempre acompanhavam o que Draco fazia, tinham se inscrito para permanecer na escola durante as férias também. Mas Harry ficou contente de que a maioria das pessoas estivesse partindo. Estava cansado de ser evitado nos corredores, como se achassem que lhe fossem crescer presas e pudesse cuspir veneno a qualquer momento. Cansado de ser comentado, de ser apontado, de levar vaias ao passar. Fred e George, porém, achavam muita graça em tudo. Saíam do caminho para andar à frente de Harry nos corredores, gritando: Abram caminho para o herdeiro de Slytherin! Um bruxo realmente maligno vai passar! Percy desaprovava inteiramente esse comportamento. Não é motivo para graças, disse friamente. Ah, sai do caminho, Percy. Harry está com pressa. É, ele está indo para a Câmara Secreta, tomar uma xícara de chá com seu criado de caninos afiados, disse George, dando uma risadinha debochada. Esses dois, viu, é só piada, né? Gina também não achou graça nenhuma. Ah, não façam isso, choramingava todas as vezes que Fred perguntava a Harry em voz alta quem ele pretendia atacar a seguir. Ou quando George, ao encontrar Harry, fingia afugentá-lo com um grande dente de alho. Harry não se importava, sentia-se melhor que ao menos Fred e George achassem a ideia de ele ser herdeiro de Slytherin muito ridícula, mas as brincadeiras dos gêmeos pareciam estar irritando Draco, que amarrava cada vez mais a cara, sempre que os via aprontando. É porque está morrendo de vontade de dizer que o herdeiro é ele, disse Rony com ar de quem sabe das coisas. Vocês sabem que Draco detesta quando alguém o supera em alguma coisa, e você está recebendo todo o crédito pelo trabalho sujo que ele fez. Não será por muito tempo, anunciou Hermione com um tom de satisfação. A poção Polissuco está quase pronta. Vamos extrair a verdade dele a qualquer momento. Enfim, o período letivo terminou, e um silêncio profundo como a neve desceu sobre o castelo. Harry achou que o lugar ficara tranquilo em vez de sombrio, e gostou do fato de que ele, Hermione e os Weasley tivessem a Torre da Grifinória só para eles. Assim podiam brincar de Snape explosivo à vontade, sem incomodar ninguém, e praticar duelos sozinhos. Fred, George e Gina tinham preferido ficar na escola a visitar Guy no Egito com o Sr. e a Sra. Weasley. Percy, que desaprovava o que chamavam de comportamento infantil dos gêmeos, não passava muito tempo na sala comunal da Grifinória.
tinha declarado pomposamente que ele só ficara para o Natal porque era seu dever, como monitor, ajudar os professores em tempos tão tempestuosos. A manhã de Natal despontou fria e branca. Harry e Rony, os únicos que tinham restado no dormitório, foram acordados muito cedo por Hermione, que entrou de repente completamente vestida, trazendo presentes para os dois. Acordem, disse em voz alta, afastando as cortinas da janela. Hermione, você não podia estar aqui, disse Rony, protegendo os olhos da claridade. Feliz Natal para você também, disse a garota lhe atirando um presente. Estou de pé há quase uma hora, acrescentando Emeróbios à poção. Está pronta. Harry se sentou de repente muito acordado. Tem certeza? Positivo, disse Hermione, empurrando Perebas, o rato, para poder se sentar na beirada da cama de Rony. Se vamos usá-la, eu diria que deve ser hoje à noite. Naquele momento, Edwige entrou voando no quarto, trazendo um pequeno pacote no bico. Olá, disse Harry alegremente quando a coruja pousou na cama dele. Você voltou a falar comigo? Edwige deu umas bicadinhas carinhosas na orelha dele. O que foi um presente muito melhor do que o que lhe trouxera, e que ele descobriu ser uma encomenda dos Dursley. Eles tinham enviado a Harry um palito e um bilhete pedindo a ele que verificasse se não poderia ficar em Hogwarts durante as férias de verão também. Ai, ai, os outros presentes que ganhara de Natal foram bem melhores. Hagrid lhe mandou uma grande lata de bolinhos de chocolate, que Harry decidiu deixar amolecer junto à lareira antes de comer. Rony deu um livro chamado Voando com os Canhões, um livro de fatos interessantes sobre seu time de quadribol favorito, e Hermione lhe comprou uma caneta de luxo de pena de águia. Harry abriu o último presente e encontrou um suéter tricotado pela Sra. Weasley e um grande bolo de Natal. Leu o cartão dela com uma nova onda de remorso, pensando no carro do Sr. Weasley, que não era visto desde a colisão com o Salgueiro Lutador, e a nova série de indisciplinas que ele e Rony estavam planejando. Ninguém, nem mesmo morto de medo de tomar a poção ninguém, nem mesmo alguém morto de medo de tomar a poção polissuco dali a pouco, poderia deixar de se alegrar com o almoço de Natal em Hogwarts. O salão principal estava magnífico. Não só tinha uma dúzia de árvores de Natal cobertas de cristais de gelo e largas guirlandas de visco e azevinho que cruzavam o teto, como também caía uma neve encantada, morna e seca. Dumbledore puxou o coro de algumas de suas músicas de Natal preferidas. Hagrid cantava cada vez mais alto e a cada taça de gemada de vinho quente que consumia. Percy não reparou que Fred havia enfeitiçado seu distintivo de monitor, agora com os dizeres cabeça de alfinete. Não parava de perguntar aos garotos por que ficavam dando risadinhas. Harry nem ligou que Draco Malfoy, sentado à mesa da Sonserina, estivesse fazendo comentários altos e debochados sobre seu novo suéter. Com um pouco de sorte, ele receberia o troco dentro de algumas horas. Harry e Rony mal tinham acabado de comer o terceiro prato de pudim de Natal quando Hermione os levou para fora do salão para finalizar os planos para aquela noite. Ainda precisamos de uns pedacinhos das pessoas em que queremos nos transformar, disse Hermione num tom trivial, como se estivesse mandando os garotos ao supermercado comprar detergente. E é claro que será melhor se pudermos conseguir alguma coisa de Crabbe Goyles. Eles são os melhores amigos de Malfoy, que contará aos dois qualquer coisa. E também temos que garantir que os verdadeiros Crabbe e Goyle não apareçam de repente enquanto interrogamos Draco. Já tenho tudo resolvido, continuou ela calmamente, não dando atenção às caras espantadas de Harry e Rony, e mostrou 2 pedaços de bolo de chocolate. Recheei esses dois com uma simples poção do sono. Vocês só precisam se certificar de que Crabbe e Goyle encontrem os bolos. Sabem como são esganados. Com certeza vão querer comê-los. Depois que caírem no sono, arranquem os fios de cabelo deles e escondam os dois num armário de vassouras. Harry e Rony se entreolharam incrédulos. Hermione, acho que isso não... Poderia dar tudo errado. Mas Hermione tinha o quê? Um brilho de aço nos olhos, muito semelhante ao que a professora McGonagall às vezes exibia. A poção será inútil sem os fios de cabelos de Crabbe e Goyle, disse a garota com severidade. Vocês querem investigar Malfoy, não é? Ah, está bem, disse Harry. Mas e você? Vai arrancar o cabelo de quem? Já tenho o meu, disse Hermione animada, tirando um frasquinho do bolso e mostrando aos dois um único fio de cabelo dentro. Lembram que a Emília Bulstrode lutou comigo no clube de duelos? Ela deixou o fio de cabelo nas minhas vestes quando estava tentando me estrangular. E como foi passar o Natal em casa, então só preciso dizer ao pessoal da Sonserina que resolvi voltar. Quando Hermione saiu apressada para verificar outra vez a poção polissuco, Rony se virou para Harry com uma expressão de fim de mundo no rosto. Você já ouviu falar de um plano em que tantas coisas pudessem dar errado? Mas, para a completa surpresa de Harry e Rony, a primeira etapa da operação transcorreu suavemente, conforme Hermione previra. Eles ficaram rondando o saguão deserto depois do chá de Natal,
esperando Crabbe e Goyle, que tinham sido deixados sozinhos à mesa da Sonserina, devorando o quarto prato de pão de ló com calda de vinho. Harry equilibrara os bolos de chocolate na ponta do corrimão, quando viram Crabbe e Goyle saindo do salão principal. Ele e Rony se esconderam depressa atrás de uma armadura próxima à porta de entrada. Como se pode ser tão tapado? Rony cochichou com êxtase quando Crabbe apontou alegremente os bolos para Goyle e os pegou. Sorrindo idiotamente, enfiaram os bolos inteiros nas bocas enormes. Por um momento, os dois mastigaram vorazes, com expressões de triunfo no rosto. Depois, sem a menor mudança de expressão, desmontaram de costas no chão. De longe, a parte mais difícil foi escondê-los no armário, do outro lado do saguão. Quando estavam guardados em segurança entre baldes e esfregões, Harry arrancou uns fios do cabelo curto e duro que cobria a testa de Goyle, e Rony arrancou vários fios do cabelo de Crabbe. Roubaram também os sapatos, porque os seus eram, em comparação, demasiado pequenos. Depois, ainda aturdidos com o que tinham acabado de fazer, correram escada acima para o banheiro da Murta que geme. Mal conseguiam enxergar devido à fumaça que saía do box em que Hermione mexia o caldeirão. Puxando as vestes para proteger o rosto, Harry e Rony bateram de leve na porta. Hermione! Ouviram um barulho de chave e Hermione apareceu, o rosto brilhando, cheia de ansiedade. Atrás dela ouvia-se glub-glub da poção viscosa que borbulhava. Estava escrito aqui. Havia 3 cálices preparados sobre a tampa do vaso sanitário. Vocês conseguiram? Perguntou Hermione sem fôlego. Harry mostrou os fios de cabelo de Goyle. Ótimo. E eu tirei escondido estas vestes da lavanderia, disse Hermione mostrando um pequeno saco. Vocês precisarão de números maiores, porque vão ser Crabbe e Goyle. Os 3 espiaram dentro do caldeirão. De perto, a poção parecia uma lama escura e espessa que borbulhava devagar. Tenho certeza de que fiz tudo direito, disse Hermione nervosa, relendo a página manchada de poções muito potentes. Parece que o livro diz que depois que bebermos a poção, teremos exatamente 1 hora antes de voltarmos a ser nós mesmos. E agora, sussurrou Rony, separamos a poção nos 3 cálices e acrescentamos os cabelos. Hermione serviu grandes conchas da poção em cada cálice. Depois, com a mão trêmula, sacudiu o fio de cabelo de Emilia Bulstrode no frasco para dentro do primeiro cálice. A poção assobiou alto como uma chaleira fervendo e espumou feito louca. 1 segundo depois mudou de cor para um amarelo doentio. Essa essência de Emilia Bulstrode, disse Rony olhando-a com nojo. Aposto que tem um gosto horrível. Ponha os fios na sua então, disse Hermione. Harry deixou cair os fios de cabelo de Goyle no cálice do meio e Rony pôs os de Crabbe no último. Os 2 cálices assobiaram e espumaram. O de Goyle mudou para um caqui cor de piolho. Piolho tem cor? De caqui ainda por cima? E o de Crabbe para um castanho encardido e escuro. Calma aí, disse Harry quando Rony e Hermione estenderam a mão para os cálices. É melhor não bebermos tudo aqui. Quando nos transformarmos em Crabbe e Goyle, não vamos caber no box. E Emilia Bulstrode não é nenhuma fadinha. Bem pensado, disse Rony, destrancando a porta. Ficaremos em boxes separados. Tomando cuidado para não derramar nenhuma gota de poção polissuco, Harry entrou no box do meio. Pronto? Perguntou. Pronto, responderam as vozes de Rony e Hermione. 1, 2, 3. Apertando o nariz, Harry bebeu a poção em 2 grandes goles. Tinha gosto de repolho passado do ponto de cozimento. Eca. Imediatamente seu estômago começou a revirar, como se ele tivesse acabado de engolir 2 cobras. Dobrado ao meio, ele se perguntou se ia enjoar. Depois, uma sensação de queimação se espalhou rapidamente da barriga até as pontinhas dos dedos dos pés e das mãos. Em seguida, ele caiu de 4 sem ar e teve a sensação de que estava se derretendo, quando a pele de todo seu corpo borbulhou como cera quente. E antes que seus olhos e mãos começassem a crescer, os dedos engrossaram, as unhas alargaram e os nossos dedos se estufaram como parafusos de cabeça de lentilha. Os ombros se esticaram dolorosamente e um formigamento na testa lhe informou que seus cabelos estavam crescendo em direção às sobrancelhas. As vestes se rasgaram quando o peito se alargou como uma barricada, rompendo os aros. Os pés se tornaram um suplício dentro dos sapatos 4 números menor. Tão de repente quanto começara, tudo cessou. Harry estava deitado de borco no piso frio como pedra, ouvindo Murta gargarejar mal-humorada no box da ponta. Com dificuldade, sacudiu fora os sapatos e ficou em pé. Então era assim que a pessoa se sentia na pele de Goyle? Com a mão enorme tremendo, ele despiu as vestes antigas, que estavam agora no meio das canelas, vestiu as novas e amarrou os sapatos botinhas abotinados de Goyle. Ergueu a mão para afastar os cabelos dos olhos e só encontrou fios duros e curtos, que vinham até o meio da testa.
Então percebeu que os óculos estavam anuviando sua visão, porque Goyle obviamente não precisava deles. Tirou-os e perguntou: Vocês dois estão bem? A voz baixa e irritante de Goyle saiu de sua boca. Estou, veio o rosnado profundo de Crabbe de sua direita. Harry destrancou a porta e foi até o espelho rachado. Goyle o encarou com aqueles olhos opacos e fundos. Harry coçou a orelha. Goyle também. A porta de Rony se abriu. Eles se entreolharam. Exceto que parecia pálido e chocado, Rony era indistinguível de Crabbe, do corte de cabelo em cuia até os braços compridos de gorila. Isso é incrível, disse Rony, aproximando-se do espelho e cutucando o nariz chato de Crabbe. Incrível! É melhor irmos andando, disse Harry, afrouxando o relógio que ficara apertadíssimo no pulso grosso de Goyle. Ainda temos que descobrir onde fica a sala comunal da Sonserina. Só espero que a gente encontre alguém para seguir. Rony, que estivera observando Harry, disse: Você não sabe como é esquisito ver o Goyle pensando? Bateu então na porta de Hermione. Vamos, precisamos ir. Uma voz aguda respondeu: Eu acho que afinal não vou. Vão indo sem mim. Mione, nós sabemos que a Emília Bulstrode é feia. Ninguém vai saber que é você. Não, verdade. Acho que não vou. Vocês andem depressa. Estão perdendo tempo. Harry olhou para Rony intrigado. Assim você está mais parecido com o Goyle. É assim que ele fica toda vez que um professor faz uma pergunta. Mione, você está bem? Perguntou Harry através da porta. Muito bem, muito bem. Vão andando. Harry consultou o relógio. 5 dos preciosos 60 minutos já se tinham passado. Na volta nos encontramos aqui, está bem? Falou ele. Os dois garotos abriram a porta do banheiro com cautela, verificaram se a barra estava limpa e saíram. Não balance os braços desse jeito, murmurou Harry para o amigo. Hein? Crabbe mantém os braços meio duros. Que tal assim? É, assim está melhor. É loucura, né? Mestre bom. Os dois desceram a escada de mármore, só precisavam agora que aparecesse um aluno da Sonserina para o seguirem até o salão comunal da casa. Mas não havia ninguém por perto. Alguma ideia? Murmurou Harry. Os alunos da Sonserina sempre vêm daquela direção para tomar café da manhã, disse Rony, indicando com a cabeça a entrada para as masmorras. Mal as palavras saíram de sua boca e uma menina de cabelos longos e crespos saiu pela entrada. Desculpe, disse Rony correndo para ela. Esquecemos qual é o caminho para o nosso salão comunal. Como? Perguntou a garota empertigada. Nosso salão comunal? Eu sou da Corvinal. E se afastou olhando desconfiada para os dois. Harry e Rony desceram os degraus de pedra, mergulhando na escuridão, seus passos ecoando particularmente altos à medida que os enormes pés de Crabbe e Goyle batiam no chão, sentindo que a coisa não ia ser tão fácil quanto tinham esperanças que fosse. Os corredores que lembravam labirintos estavam desertos. Eles foram se internando cada vez mais fundo por baixo da escola, verificando constantemente os relógios para ver quanto tempo ainda lhes sobrava. Passado 15 minutos, quando iam começando a se desesperar, ouviram um movimento repentino no alto. Ah! Gritou Rony excitado. Aí vem um deles agora. O vulto vinha saindo de um aposento lateral. Ao se aproximarem, porém, sentiram um aperto no coração. Não era um aluno da Sonserina, era Percy. O que é que você está fazendo aqui embaixo? Perguntou Rony surpreso. Percy fez cara de afrontado. Isto, disse-se impertigando, não é da sua conta. É o Crabbe, não é? Ah, sim, disse Rony. Muito bem. Já para os seus dormitórios, disse Percy com severidade. Não é seguro ficar andando por corredores escuros hoje em dia. Mas como é que você está andando? Lembrou Rony. Eu, disse Percy empertigando-se. Sou monitor. Nada vai me atacar. Ah, tá. Sonha. De repente, ecoou uma voz atrás de Harry e Rony. Draco Malfoy vinha em direção ao grupo, e pela primeira vez na vida, Harry teve prazer em vê-lo. Aí, até que enfim, disse ele com voz arrastada, olhando para os dois. Estiveram se empapuçando no salão principal esse tempo todo? Andei procurando vocês. Quero que vejam uma coisa realmente engraçada. Malfoy lançou um olhar mortífero a Percy. E o que é que você está fazendo aqui embaixo, Weasley? Perguntou com desdém. Percy parecia indignado. Vocês precisam mostrar um pouco mais de respeito por um monitor da escola, disse. Não gosto de sua atitude. Malfoy riu debochado e fez sinal para Harry e Rony o seguirem. Harry quase pediu desculpas a Percy, mas se conteve bem em tempo. Ele e Rony correram atrás de Draco, que disse assim que viraram o corredor. Esse Peter Weasley, Percy, Rony corrigiu automaticamente. O que seja, tenho visto ele rondando por aqui um bocado ultimamente, e aposto como sei o que está aprontando. Acha que vai pegar o herdeiro de Slytherin sozinho. Draco deu uma risada curta e debochada. Harry e Rony se entreolharam animados. O garoto parou junto a um trecho da parte de pedra, liso e úmido. Como é mesmo a senha? Perguntou Harry. Ah, hesitou Harry. Ah, já sei. Puro sangue.
disse... já sei, puro sangue, disse Draco sem parar para ouvir, e uma porta de pedra escondida na parede deslizou. Draco entrou e Harry e Rony o seguiram. A sala comunal da Sonserina era um aposento comprido e subterrâneo, com paredes de pedra rústica, de cujo teto pendiam correntes com luzes redondas e esverdeadas. Um fogo ardia na lareira em cima do console de madeira esculpida, e ao seu redor viam-se as silhuetas de vários alunos da Sonserina em cadeiras de espaldar alto. Esperem aqui, disse Draco a Harry e Rony, indicando duas cadeiras vazias mais afastadas da lareira. Vou buscar. Meu pai acabou de me mandar. Imaginando o que Draco iria lhes mostrar, Harry e Rony se sentaram, fazendo o possível para parecer à vontade. Draco voltou 1 minuto depois, trazendo um papel que parecia ser um recorte de jornal. Enfiou-o na cara de Rony. Isto vai fazer vocês darem uma boa gargalhada. Harry viu os olhos de Rony se arregalarem de choque. Ele leu o recorte depressa, deu uma risada forçada e o entregou a Harry. A notícia fora recortada do Profeta Diário e dizia: Inquérito no Ministério da Magia. Arthur Weasley, chefe da seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, foi multado hoje em 50 galeões por enfeitiçar um carro dos trouxas. O Sr. Lúcio Malfoy, membro da diretoria da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde o carro enfeitiçado bateu no início deste ano, pediu hoje a demissão do Sr. Weasley. Weasley desmoralizou o ministério, declarou o Sr. Malfoy ao nosso repórter. Ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido. O Sr. Weasley não foi encontrado para comentar essas declarações, embora sua mulher tenha dito aos repórteres para se afastarem da casa e ameaçado mandar o vampiro da família atacá-los. E aí? Perguntou Draco impaciente quando Harry devolveu o recorte. Vocês não acham engraçado? Hahaha, riu Harry desanimado. Arthur Weasley gosta tanto de trouxas que deveria partir a varinha e ir se juntar a eles, disse Draco desdenhoso. Pela maneira como se comportam, nem dá para dizer que os Weasley são puros sangues. A cara de Rony, ou melhor, de Crabbe, se contorceu de fúria. Qual é o problema, Crabbe? Perguntou Draco com rispidez. Dor de estômago, grunhiu Rony. Então vá para a aula hospitalar e dê um chute naqueles sangues ruins por mim, disse Draco sufocando o riso. Sabe, estou admirado que o Profeta Diário ainda não tenha noticiado todos esses ataques, continuou pensativo. Suponho que Dumbledore esteja tentando abafar o caso. Ele vai ser despedido se isso não parar logo. Meu pai disse que Dumbledore foi a pior coisa que já aconteceu a Hogwarts. Ele adora trouxas. Um diretor decente nunca deixaria escória como Craven entrar. Draco começou a tirar fotografias como uma máquina imaginária e fez uma imitação cruel, mas exata de Colin. Potter, posso bater uma foto sua, Potter? Pode me dar o seu autógrafo? Posso lamber os seus sapatos, por favor, Potter? Ele deixou cair as mãos e olhou para Harry e Rony. Que há de errado com vocês dois? Em atraso, Harry e Rony forçaram uma risada, mas Draco pareceu satisfeito. Talvez Crabbe e Goyle sempre fossem lentes para entender as coisas. São Potter, o amigo dos sangues ruins, disse Draco lentamente. Ele é outro que não tem espírito de bruxo, ou não andaria por aí com aquela Granger, sangue ruim, metida a besta. E tem gente que acha que ele é o herdeiro de Slytherin. Harry e Rony esperaram com a respiração suspensa. Draco estava certamente a segundos de contar que era ele, mas então... Eu bem gostaria de saber quem é, disse com petulância. Até poderia ajudar. O queixo de Rony caiu de um jeito que Crabbe pareceu ainda mais tapado do que de costume. Felizmente, Draco não reparou, e Harry, pensando rápido, disse: Você deve ter uma ideia de quem está por trás disso tudo. Você sabe que não tenho Goyle. Quantas vezes preciso lhe dizer isso? Retrucou Draco com maus modos. E meu pai não quer me contar nada sobre a última vez que a Câmara foi aberta. Tampouco, é claro, foi há 50 anos, antes do tempo dele. Mas ele sabe tudo o que aconteceu e diz que o caso foi abafado e que vai levantar suspeitas se eu souber de muita coisa. Mas uma coisa eu sei. A última vez que a Câmara Secreta foi aberta, um sangue ruim morreu. Então, aposto que é uma questão de tempo até um deles ser morto. Espero que seja Granger, disse com prazer. Rony crispava os punhos enormes de Crabbe. Harry, sentindo que o amigo poderia se denunciar se avançasse em Draco, lançou a Rony um olhar de alerta e disse: Você sabe se a pessoa que abriu a câmara na última vez foi apanhada? Ah, é claro, seja lá o que for, foi expulso, disse Draco. Com certeza ainda está em Azkaban. Azkaban? Perguntou Harry intrigado. Azkaban, a prisão de bruxos, Goyle, disse Draco olhando para ele incrédulo. Sinceramente, se você fosse mais devagar, andaria para trás. Mexeu-se inquieto na cadeira e continuou. Meu pai diz para eu ficar na minha e deixar o herdeiro de Slytherin fazer o trabalho. Diz que a escola precisa se livrar de toda a sujeira dos sangues ruins, mas para eu não me meter. É claro que ele está com as mãos cheias nesse momento.
Sabem que o Ministério da Magia revisou a nossa propriedade na semana passada? Harry tentou botar na cara de Goyle uma expressão de preocupação. Disse Draco, felizmente não encontraram muita coisa. Papai tem um material para artes das trevas muito valioso, mas felizmente temos a nossa câmara secreta embaixo da sala de visitas. Oh! Exclamou Rony. Draco olhou, o mesmo fez Harry. Rony corou. Até seus cabelos começavam a ficar vermelhos. O nariz também estava crescendo. O tempo dele se esgotara e Rony começava a voltar ao normal. E, pelo olhar de horror que de repente lançou a Harry, devia estar acontecendo o mesmo com o amigo. Os dois se levantaram depressa. O remédio para o seu estômago, rosnou Rony, e sem mais demora, atravessou correndo toda a extensão do salão da Sonserina, atirou-se à parede de pedra e saiu pelo corredor na esperança de que Draco não tivesse notado nada. Harry sentiu os pés derraparem nos enormes sapatos de Goyle e teve que levantar as vestes à medida que iam encolhendo. Os dois se precipitaram pela escada que levavam ao saguão de entrada, onde se ouviam as batidas abafadas que vinham do armário em que haviam trancado Crabbe e Goyle. Deixando os sapatos ao lado da porta, eles subiram de meias e a toda velocidade a escada de mármore em direção ao banheiro da Murta que Geme. Bom, não foi uma perda total de tempo, ofegou Rony, fechando a porta do banheiro ao passarem. Sei que não descobrimos quem é o atacante, mas vou escrever a papai amanhã e dizer para ele revistar embaixo da sala de visitas de Malfoy. Harry contemplou seu rosto no espelho rachado. Voltara ao normal. Colocou os óculos enquanto Rony socava a porta do box de Hermione. Mione, saia daí, temos um monte de coisas para lhe contar. Vão embora, disse Hermione esganiçada. Harry e Rony se entreolharam. Qual é o problema? Perguntou Rony. Você já deve ter voltado ao normal agora. A Murta que Geme atravessou de repente a porta do box. Harry nunca vira com a cara tão feliz. Ah, esperem até ver. Está horrível! Eles ouviram o trinco se abrir e Hermione saiu soluçando, as vestes cobrindo a cabeça. Que foi que houve? Perguntou Rony inseguro. Você continua com o nariz da Emília ou coisa assim? Hermione deixou as vestes caírem e Rony recuou contra a pia. O rosto da garota estava coberto de pelos negros, os olhos tinham virado amarelos e orelhas compridas e pontudas espetavam para fora dos cabelos. Era um pelo de gato. Emília Bulstrode deve ter um gato e a poção não deve ser usada para transformar em animais. Uau! Exclamou Rony. Vão caçoar de vocês horrores! Exclamou Murta feliz. Muito bem, Mione, disse Harry depressa. Levamos você para a ala hospitalar. Madame Pomfrey nunca faz muitas perguntas. Levou muito tempo para persuadirem Hermione a deixar o banheiro. Murta que Geme despediu-se dos garotos com uma risada gaiata. Espere até todo mundo descobrir que você tem rabo. E assim, finalmente conseguimos terminar o capítulo 12. E como a Twitch já me quicou 2 vezes, eu vou ter muita coisa para editar agora. Eu vou terminar a live por aqui, mas eu vou tentar fazer um gank novamente. Só tem que achar algum canal ao vivo aqui para me poder mandar vocês. Então esperem aí um pouquinho, viu?